eu sou a contrapartida do que se esperava de mim. Eu sou uma mulher negra, executiva. Hoje eu sou uma das 5 mulheres negras contratadas no mercado para uma posição executiva dentro de startups. Eu sou CPIO na 99 Jobs hoje, que é uma HR Tech voltada para processos seletivos com foco em inclusão, diversidade e inclusão, não só isso, mas é a nossa grande chance de mudar o mundo, permitindo que pessoas diversas possam fazer o que elas amam em empresas que viabilizem isso. Sou mãe do Marcelo, Marcelinho está aí, hoje, essa semana ele faz 7 anos, e como toda mulher executiva, há uma romantização desnecessária sobre os cargos executivos e as diferenças de que elas têm, algum poder, tomada de decisão ou realmente o comprometimento com carreira. Então, eu queria aproveitar alguns recortes da fala da Margarete, da Vivi, alguns pontos que vocês trouxeram, porque eu estou ali na linha de frente. Então, por mais que eu não queira, e realmente eu não quero, e é uma condição sine qua non da minha existência dentro dos CNPJs e dentro dos funis que eu participo, não só como C-Level, mas inclusive também como conselheira, a minha cor ela sempre vai vir na frente de qualquer capacidade, qualquer certificado, qualquer viabilidade que eu tenho. O lugar que a grande maioria das pessoas executivas estão acostumadas a me ver é servindo como a Vivi normalmente comentou, e não como a tomadora de decisão, a desbravadora de uma estratégia, uma pessoa técnica, ou mesmo a responsável por um projeto. Então, ser mãe é uma condição para uma mulher negra até rotulada antes de qualquer tipo de carreira. Primeiro que mulheres negras não ensinaram que a gente poderia ter uma carreira. A gente está ensinando para jovens negras agora sobre isso, porque não havia representatividade. O segundo, a partir do momento que você não sabe que você tem a carreira, você tem trabalho, porque você precisa sustentar. E o rótulo é que mulheres negras precisam sustentar para sustentar os filhos, porque mulher negra só sabe ter filho. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o meu comprometimento com carreira, quanto mulher e negra, é uma questão de sobrevivência de núcleos familiares. Mulheres negras executivas, elas não se sustentam somente a um núcleo, porque normalmente mulheres negras executivas são primeira ou segunda linha da família que conseguem fazer uma faculdade, que conseguem ter um pouco mais de oportunidade e que muitas delas são oriundas de lei de cotas. É importantíssimo dizer isso. Então, eu, por exemplo, eu fui notar que eu tinha uma carreira aos 32 anos, na terceira multinacional que eu estava participando, única e exclusivamente porque alguém falou uma pergunta simples. Vivi, como é que você construiu sua carreira? Eu falei assim, eu não construí minha carreira, eu sobrevivi até aqui. A partir desse diagnóstico necessário, eu vou ser muito comprometida com a minha carreira, porque se eu não trazer o comprometimento necessário, eu estou dando suporte para rótulos que são consideradas para mulheres negras que estão na minha posição, eu vou dar um suporte para mulheres, de forma geral, que são mães e estão na minha posição, eu vou dar um suporte para que pessoas que não entenderam a importância no mundo corporativo e acha que sim, a gente trata mulheres iguais aqui na nossa empresa e a gente colocou uma sala de amamentação e tá tudo certo, porque agora a gente mudou o mundo corporativo. E agora, como a gente está muito legal, a gente está pensando até em ter um desconto na creche aqui, ó, a 12 quilômetros da escola. Eu vou dar todo o suporte para que essas pessoas continuem enfeitiçando esse rótulo. Então, o meu comprometimento hoje com carreira é muito mais do que viabilizar que o Marcelo tenha uma mãe que está abrindo alguns espaços para outras pessoas como ela, mas mais do que isso, consegue falar tecnicamente, consegue desbravar algumas informações que a gente acha que a gente não pode trazer, em pé de igualdade, sim, técnica, ou às vezes é superior a alguns homens com carreiras relevantes. E fazendo esse recorte sobre esse mito, eu gostaria muito de trazer alguns pontos que, gente, eu sou uma mãe executiva, eu tenho comprometimento com a minha carreira e tá tudo bem cair alguns pratinhos.
E quando eu falo que está tudo bem cair alguns pratinhos, é que, eventualmente, o fato de cair um pratinho na sua carreira, ele necessariamente não está falando sobre o seu desempenho quanto mulher e quanto mãe. Ele está falando de todo um ecossistema ainda que vai te prejudicar porque os seus erros vão ser potencializados porque você é mãe. Né? E tem uma... A gente está falando muito disso, mas eu acho que é interessantíssimo trazer também um recorte da importância das outras mulheres não negras dentro desse processo. Né? Então, a gente tem aqui no Brasil muita questão do feminismo negro atuando ativamente para ocupar alguns espaços, e aqui eu estou falando de recortes de, por exemplo, nós temos um número muito baixo de mulheres em conselho, eventualmente muito baixo, acho que 20% ou 30%, se eu não me engano, segundo a última pesquisa do WCD e do IBGC, mas notem, eu conheço 10 mulheres negras conselheiras de empresa. 10. E eu posso nominar o nome de todas elas, porque são minhas amigas. 10. De todas as empresas que nós temos no Brasil. O meu comprometimento com a minha carreira, ela perpassa por uma sororidade feminina que é inexistente no mundo. Desculpe, não é inexistente. É muito baixa ainda nas posições de carreira de mulheres que conseguiram ser mães executivas e relevantes, mas ainda não entendem a questão da interseccionalidade de raça nesse ponto. Então, sim, é minha obrigação ser mais comprometida com a minha carreira, porque são muitos marcadores que eu estou trazendo junto com isso. Há um peso muito maior com relação a essa informação, porque vai acontecer coisas que, por exemplo, não aconteceria com a Lu, com a Suzô, com a Margarete. Eu sou uma mulher que, sim, eu entrei amamentando numa reunião, e todo mundo falou, nossa, coloca um paninho para tampar. E eu entrei numa reunião dentro da minha casa, sabe, dentro de um processo, porque eu estava no meio de uma licença maternidade. A gente não estava nem falando ainda de videoconferência, muito antes da pandemia. O Marcelo foi 7 anos agora. Então, eu estava dentro da minha casa, do meu ambiente, na hora de alimentar meu filho. Coloca um paninho. Assim como já aconteceu várias vezes, de eu chegar a uma reunião e falar assim, putz, Vivi, a gente precisa aqui iniciar o processo, vamos iniciar a reunião, levanta lá, pega um café pra gente. E aí mulheres não negras vão falar assim, Vivi, realmente, isso passa com a gente, isso acontece muito. Acontece muito. Mas o fato de você até fazer a gentileza de ir lá pegar o café e trazer, e quando você está trazendo o cliente olhar para sua cara e falar o seguinte, ai, que copeira chique. Isso não vai acontecer. Então, trazer o comprometimento com a minha carreira, quanto mulher, quanto mãe, passa por fato de termos homens aliados, e sim, a gente precisa trazer os homens para o centro dessa conversa. Nem todo homem é o inimigo, é o Voldemort lá do Harry Potter, não. A gente teve um exemplo aqui de homens comprometidos em estarmos conosco nessa revolução tão necessária. Mas os homens, eles precisam entender que esse ponto, ele não vai ser só relevante quando eles tiverem filhas mulheres, ou quando eles tiverem noras. É um fato que precisa acontecer previamente, estruturalmente. E eles estão nessa tomada de decisão para conscientizar.